primeiro, questão de controle das emoções, inteligência emocional, hoje é importantíssimo para tudo. É você gerenciar pensamentos. Não ter o controle, porque você não consegue ter o controle sobre pensamentos, mas você consegue contra-argumentar com você mesmo, digamos assim. Será que esse pensamento está me levando para perto do meu objetivo? Por exemplo, quando fica com aquele mecanismo de autossabotagem, não passo, não vou passar. Ao invés de fazer diferente, tipo, vai ver como é que está estudando. Será que está estudando da forma correta? E fica com aquele movimento de eu não sou capaz, não é para mim. Então, esse pensamento você não tem como controlar, mas você tem como rebatê-lo com outros pensamentos. Tipo, o que é que isso vai me levar? Onde é que isso vai me levar? Então, você acredita que é uma coisa ativa, tem que ter uma conversa consigo. Sim. Tem que ter força de vontade. Você tem que estar disposto a mudar. Na verdade, a força de vontade é para tudo na vida. Você tem que tomar uma decisão e levar a sério essa decisão. Por exemplo, eu quero estudar. Eu falo muito para os meus alunos, você quer estudar, você quer passar, estuda. Agora você vai ter que deixar de lado questão de pensar, vai ser para o próximo concurso, ou vou querer adiantar colocar o carro na frente dos bois. Não, você vai ter que aprender. Você quer passar num concurso, principalmente um concurso de alto rendimento, como juiz, promotor, defensor, delegado, tabelião, AGU, procuradorias, você vai precisar aprender. Não, você não passa sem aprender. E aprender não é ficar lendo várias vezes, querendo matar o conteúdo em poucos meses. Então, tem muita gente que estuda com leitura. Não, eu vou ler um livro, ou vou ver um vídeo no YouTube. Você acredita que esse não tem um método melhor que isso? A leitura é a base. Sim. Você precisa. Não tem como. Hoje a gente tem, por causa de um estudo, de um paper que saiu na Psychological Science, que é uma revista norte-americana, saiu com umas 10 Psychological Science Public Interest. Eu acho deve ser uma revista científica. É uma revista científica periódica. Isso. E aí ela colocou analisou 10 técnicas de estudo e colocou com graus de eficiência. Só que foi um estudo isolado, é um estudo com... Não sei se... Deve ter tido o embasamento científico, porque a revista é embasada cientificamente, só que vários fatores não foram considerados. Então, o que foi que aconteceu? O estudo, que ainda está em inglês, eu não encontrei em português, mas o estudo não chegou a nenhuma conclusão. Ele teve indicativos. Só que muita gente teve acesso a esse estudo e começou a propagar que algumas técnicas são boas e outras técnicas são ruins. Por exemplo, releitura, sublinhado é péssimo. Isso está virando uma verdade absoluta e não é bem assim. Se você pega o estudo, não é isso que o estudo fala. Ele diz que existem técnicas mais eficazes, como, por exemplo, qualquer um que sirva para a recuperação ativa da memória. É mais eficaz. Excelente. Eu sempre digo, coloca estudos de recuperação ativa da memória, que você precise fazer esforço cognitivo. Só que não dá para basear um estudo para concurso público todo com base nele. Porque no estudo ativo da memória, você lê, estuda, e depois você explica o que você leu dali. Sim. Você não vai sair do lugar se você estudar só por isso. Então, é necessário você mesclar as técnicas. Só que é necessário você utilizar as técnicas da forma correta. Por exemplo, não adianta eu estudar por sublinhado, só lendo, sem atividade meramente passiva e sublinhando tudo. Não, eu tenho que ter critérios para sublinhar. Eu tenho que estar prestando atenção. Sem atenção, não há processamento. Sem processamento, não há aprendizagem. Então, eu tenho que estar com a atenção mantida ali. Eu tenho que eliminar qualquer tipo de distrator, qualquer tipo de distração que tenha. Distração interna é difícil. Por exemplo, às vezes a gente brigou com a namorada está angustiado. É difícil. A gente vai ter que manter o foco para deixar aquela informação que entra, empurra a informação que estava lá. Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar. Tem psicólogos cognitivos que dizem, claro, obviamente, em sentido figurado, que a memória, que a atenção é um músculo que precisa ser treinado. E é. A não ser que você precise realmente de droga, de medicação, como no caso do TDA, aí você precisa exercer a força de vontade, precisa fazer um certo esforço cognitivo,
esforço atencional. Com o tempo, aquilo vai se tornando mais natural. Mais natural. Mas no início, não é no início em uma semana. E aí você acha que é o seguinte, o aluno que não era bom, era um aluno mais ou menos mediano, falou assim, cara, chega disso, agora eu vou fazer concurso, vou passar, o cara que decidiu ser concurseiro. Primeiro passo, então, ele tomar essa decisão, levar ela a cabo, né, levar ela adiante e se organizar. Se organizar e não insistir nos mesmos erros. Viu que não está dando certo, já parte para a próxima estratégia. Mas eu vejo muito hoje em dia os concurseiros se apegando muito. Vai resolver simulado. Aí se apega. Quantas questões eu preciso resolver por dia? Quanto tempo eu preciso resolver? Não importa. Você não está resolvendo questão para se medir. Você não está para se avaliar. Você está resolvendo questão para aprender. Então, é bem melhor, é bem mais eficaz você resolver 5 questões de forma que você volte, leia todas elas depois, veja não só o que você errou, mas também o que você acertou, porque é preciso saber por que você acertou. Você acertou porque você sabia? Você acertou porque você chutou? Você acertou pela intuição, e a intuição aí tem um papel muito forte? Por que você acertou? Se você simplesmente desconsidera as razões dos acertos e dos erros, aquilo não serviu para nada. Você não está retendo, né? E aí você vai chegar... É bem melhor você resolver 5 questões dessa forma do que 30 ou meia hora só resolvendo, comparando a sua performance e depois ficando, eu estou acertando 50%, 60%. Como aumentar? Como aumentar? Você não vai aumentar. Fazendo dessa forma, não vai aumentar. Chega um platô. Chega um platô, você não está aprendendo. A resolução do exercício, você está utilizando ela para medir sua aprendizagem. E não como forma de aprendizagem. Tem muita gente que defende isso. Talvez esteja fazendo errado. Eu conheço pessoas que, na época que concurso era bastante forte, concurso administrativo mesmo, então não precisava nem ser esses de alto rendimento, mas de 2005 a 2012 teve bastante. E aí o cara, eu faço 5 milhões de exercícios por dia. Talvez ele entre nesse negócio de, tipo assim, não sei nem por que eu tô acertando, não sei nem por que eu tô errando, né? Ele se apega a número, tantos por cento, como aumento. Como aumentar? Primeiro, parando de se preocupar. Eu nem contava quantas questões eu acertava ou errava. Eu nem sabia qual era meu percentual de acerto. Eu não me preocupava, não me apegava a isso. Você se preocupava com o quê? O que você tinha em mente na hora de estudar? Você, cara, esse é meu foco. Aprender. Entender. Consolidar, primeiro, entender aquele assunto, não decorar. Eu precisava entender, porque a gente só aprende quando... São 2 fatores que a gente pode dizer que realmente aprendeu. Quando eu consigo explicar, e o segundo, quando eu consigo aplicar essa teoria a qualquer situação prática que for proposta, mesmo que eu tenha que pensar para aplicar. Porque é isso que o examinador vai fazer na prova. Não só na subjetiva, como na oral, principalmente, mas também na objetiva. Ele vai mudar o enfoque da questão. Ele não vai... Claro que acontece, cai também não aqueles exemplos... Óbvio, né? Aqueles exemplos que estão no livro. Mas nem sempre vai ser. Ele vai mudar o enfoque. Ele vai colocar um caso que ele pegou na prática, um caso que ele leu, um caso que ele discutiu com um colega, um caso que ele pensou, que não é tão óbvio, que ele quer examinar ali, avaliar, é sua capacidade de articulação do raciocínio, de fundamentação, profundidade do conhecimento jurídico. Porque é isso que um juiz, um promotor, um defensor, um delegado precisam. E aí está sendo avaliado para isso, porque é um concurso importante. Não pode qualquer um passar. Exatamente. Lá na hora da audiência, o que vai acontecer? Se eu chegasse aqui para contar para você o que já aconteceu em audiência, que eu tive que dar a solução na hora... Né? Ao contrário. Por exemplo, um exemplo que eu cito muito é a questão da embriaguez fortuita e completa, que exclui a culpabilidade. O exemplo que os livros e os professores trazem em sala de aula é do sujeito que caiu num barril de cachaça e se embriagou. Eu nunca vi isso na prática. Só que eu vejo diversos outros casos. Tropeçou e caiu no copo de cerveja. Pô, meu irmão. No barril, eu trabalhava lá na vinícola, caiu dentro do barril de vinho. Enfim, eu nunca vi. Eu trabalho com direito penal desde que eu era estagiária.
Estamos falando de E usam o mesmo exemplo. 2003 para cá, e usam o mesmo exemplo. O examinador não vai chegar na sua prova e vai dizer, se o sujeito cair num barril de enxofre, não vai, porque ele sabe que isso não cai na prova. E isso não acontece. Pode até acontecer, né? Mas... Isso é desculpa, o cara chega em casa às 3 da manhã, não, eu caí no barril do shopping. Tava lá até hoje. Enfim, mas... Você precisa entender a teoria. Entendendo a teoria, você vai arrumar uma solução. Pode não ser a solução mais acertada, mas você vai apresentar uma solução para o examinador. E você vai levar ponto. Vai pontuar aquela questão. Porque claro que você vai de encontro com a finalidade da instituição para a qual você está prestando concurso, né? Não adianta eu chegar a fazer concurso para promotora com uma mentalidade totalmente pró-réu contra a sociedade. Não dá. Mas se você apresentar um argumento razoável, uma solução razoável, você vai ser aprovado. Mas as pessoas não se preocupam, o concurseiro não se preocupa em aprender. Acho que ele preocupa mais em decorar, talvez? Decorar, em vencer tabela, porque ele quer passar naquele concurso que vai ocorrer daqui a alguns meses. Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição.